Olá, bem-vindos e bem-vindas, artistas e produtores culturais de todo o Brasil. Finalmente chegou a hora da série Projeto Viver de Arte 2023, edição Lei Rouanet e Lei Paulo Gustavo. Eu me chamo Flávio Nardelli, também sou artista e produtor cultural e sou um dos fundadores do curso Viver de Arte. E eu me chamo Érica de Carvalho, produtora cultural, sócia e diretora da Arte em Curso e também fundadora do curso Viver de Arte. Na série Projeto Viver de Arte 2023, nós vamos te ensinar a captar de 100 mil a mais de 1 milhão para o seu sonho de viver de arte. Seja via Lei Rouanet, que foi completamente reformulada para melhor, seja via Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, Fundo Setorial do Audiovisual e outras oportunidades. Só esse ano, a cultura vai ter uma verba de 10 bilhões de reais apenas em nível federal, sem contar as leis municipais e as estaduais. É a maior oportunidade do mercado cultural brasileiro e é a sua vez de fazer parte disso. Ninguém vai ficar de fora. Vamos te mostrar o passo a passo, com os estudos de caso, como ajudamos nossos alunos, alunas e clientes a captarem mais de 38 milhões desde 2020 para os projetos culturais de todas as áreas. Então, se você é artista ou produtor de alguma dessas áreas, livros, feiras literárias, teatro, artes visuais, circo, dança, cinema, música, games, gastronomia, produção cultural, entre outros, essa série é para você. Inclusive, eu já começo com uma grande novidade para quem é músico. Agora, a música regional foi incluída na Lei Rouanet entre as áreas que podem ter 100% de incentivo fiscal. Isso é uma das maiores novidades da Lei Rouanet em 2023. Então agora ritmos como samba, sertanejo, forró, funk, entre muitos outros, podem ser contemplados. Falando assim, a gente sabe que parece muito bom para ser verdade, milagre da internet, até você ver o resultado dos nossos alunos. E eu vou confessar que pra gente também parecia. Quando eu e Érica criamos o método Viver de Arte, a gente sabia que dava certo para os nossos projetos aqui da Arte em Curso, mas não sabia se daria certo para os nossos alunos. Pois se você realmente achou muito bom para ser verdade o que eu falei, é porque essa série é para você. Pois é, vocês vão aprender o que esses alunos aprenderam para ter esse resultado, nessa série que a gente criou, que é a série Projeto Viver de Arte 2023. São 4 aulas e hoje é o pontapé inicial da nossa meta aqui da Arte em Curso de um dia ter 100 milhões de reais captados pelos nossos alunos e clientes. Então, como eu falei, quando eu e a Érica criamos o curso Viver de Arte, a gente fez baseado na nossa experiência. A gente não sabia se o que dava certo pra gente daria certo para os outros. Ficamos apreensivos no início. Será que as pessoas vão achar que esse curso não funciona, que é uma charlatanice da internet? Para nossa felicidade, a gente recebeu essa enxurrada de depoimento dos alunos que captaram por conta do curso Viver de Arte. Em termos de números, chegamos a captar já 8 milhões de reais. Então isso realmente satisfatório, né? Nós aprovamos um novo projeto no valor de 500 mil. Hoje também estamos executando esse projeto com 100% do valor captado. Quanto vocês captaram e de quantas empresas? A gente, no total, foram 180 mil reais. A gente captou. Uma empresa foi 150 mil reais e a outra foi 30 mil de um outro projeto. Bom, e aí eu quero entrar então, vamos lá, pegar uma captação que deu certo. Flávio, vai passar de 200 mil. Uau! Vai passar. Resumindo, dia 30 foi feito o depósito aí, 30 de dezembro, 150 mil reais na conta do projeto aí. Quais foram os valores que você captou até agora? O primeiro projeto meu que eu coloquei foi o da Petrobras, ele foi 180 mil. E agora, mais no final do ano, agora no mês de novembro, eu recebi um outro patrocínio, eu consegui captar 60%, que foi 600 mil reais. Venho primeiro agradecer a Arte Curso por mais um projeto captado por mim. Captei agora 300 mil reais. Agora, atualmente, nós temos 70 mil já captados, né? Entre ser aprovado o projeto, fazer o curso e captar 50 mil, foi um período de 5 meses. Depois eu fiz o curso dele, eu mesmo consegui captar novamente, consegui captar 60 mil só com pessoas físicas. Nós fizemos um projeto aí de 200 mil reais, já conseguimos até inclusive a captação, já estamos trabalhando. Segunda-feira eles mandaram um e-mail, olha, a gente está querendo aqui destinar 20 mil para o projeto de vocês. Isso é muito legal. Então vocês fecharam os 100 mil na Lei Rouanet e agora estão com essa negociação do banco? Perfeitamente. Bom, eu me inscrevi em julho, eu fiz todo o curso, em outubro eu já estava com o projeto aprovado, em dezembro eu já estava com 70 mil captado.
Vocês viram que são pessoas comuns, não famosas, a maioria fora do eixo Rio-São Paulo. Pois é, eu e a equipe da Arte em Curso auditamos e nossos alunos e clientes captaram mais de 38 milhões de reais só nos últimos 3 anos. E a gente entrevistou muitos deles para entender os pontos de sucesso. Por isso essa série, Projeto Viver de Arte, para compartilhar todo esse conteúdo com você. Vem com a gente! Todos que vocês viram nesses vídeos são alunos que fizeram o curso Viver de Arte e aprenderam a grande oportunidade que a gente vai te passar hoje, o que nenhuma faculdade de artes ensina. O método exato com que artistas e produtores não famosos estão usando para captar de 100 mil a mais de R$1 milhão em um curto período de tempo, se tornando os próprios investidores de seus projetos e tomando controle de suas próprias carreiras, fazendo com que esses projetos literalmente explodam sem depender da sorte. De quebra, nessa série de 4 aulas você vai aprender o passo a passo para viver da sua arte, obtendo o reconhecimento das pessoas próximas, do grande público, sendo muito bem pago por isso no meio do caminho, pois você vai ver que a lei e os editais permitem que você, como proponente, receba. Depois de anos vivendo o mercado cultural, a gente afirma, sem medo, que esse método é a única maneira que a gente conhece hoje no Brasil para conseguir alavancar sua carreira artística, seu evento cultural, seu projeto, sem depender da sorte ou de um investidor milionário. Com essa maneira, pessoas não famosas, fora dos grandes centros como São Paulo e Rio, pessoas que acham que é panelinha, pessoas que não entendem nada de marketing ou que têm medo da burocracia, têm conseguido os resultados que vocês viram. Durante os meus 15 anos de carreira, eu observei essa maneira funcionar centenas de vezes, comigo e com outros artistas, produtores, alunos, alunas e clientes. Então eu vou começar essa minha parte falando como eu cheguei até essa conclusão, junto com a Érica, e o que fez a gente criar o método, usando esses insights que a gente teve durante 15 anos aí de carreira artística. Eu sou exatamente como você que está me assistindo, porque também sou artista e produtor cultural, e comecei a ir atrás de patrocínio porque eu queria viabilizar os meus próprios projetos artísticos. Tudo começou lá em 2006, quando eu tinha 21 anos, não tinha nenhuma experiência com captação. Eu tinha uma companhia de teatro sem nenhum ator famoso, mas eu tinha muita vontade de ficar mais tempo em cartaz e trazer mais público para os espetáculos. Eu era fã da companhia de comédia Os Melhores do Mundo, que era desconhecida no Brasil e popular em Brasília. E eu reparava que nos cartazes deles sempre tinha um patrocinador. Coca-Cola apresenta, a Mericel apresenta e uma logo embaixo, realização Lei de Incentivo à Cultura. A propósito, já adiantando, as leis de incentivo foram chave para os Melhores do Mundo estourarem nacionalmente, porque permitiram a eles sair de Brasília, investir em divulgação, assessoria, até parar no programa do Jô com Joseph Klimber. Bom, naquela mesma época eu fui procurar saber o que era a lei que os Melhores do Mundo usavam para ter patrocínio. E passei semanas estudando em como enquadrar minha companhia nela, e depois de meses eu consegui aprovar o projeto e sair para captar. Gente, eu não tinha nenhum conhecimento, como eu falei. Meu primeiro projeto nem designer teve. Era um documento de Word. Era um projeto tosco, só que eu disparei ele para mais de 100 empresas em Brasília. Isso foi em agosto. Durante 4 meses, nada. Nenhuma empresa tinha se interessado pelo projeto. Até que em dezembro de 2006, voltando de carro de uma viagem para o litoral de São Paulo, eu recebo uma ligação no meio da estrada da Brasal, a distribuidora da Coca-Cola em Brasília, me chamando para uma reunião. Eu marquei para o dia seguinte a reunião e saí de lá com patrocínio fechado. R$30 mil, que é o equivalente a R$70 mil mais ou menos em 2023. Era uma fortuna para uma companhia de artes de estudantes da Universidade de Brasília. Dava para a gente fazer cenário, figurino, divulgar os espetáculos, pagar bem os técnicos, ficar mais tempo em cartaz. Deu para eu receber pela minha arte, chegar em casa e contar para minha família que eu tinha ganhado dinheiro com teatro. Era só o começo. Sempre captando e por isso crescendo, eu vivi exclusivamente de teatro por 10 anos. A gente colocava 8 mil pessoas por mês nos teatros de Brasília. Lotamos espetáculos no Brasil inteiro, passando por Rio, São Paulo, Bahia, Amazonas, Goiás, Santa Catarina, entre outros. Era 2006, gente. A Lei Rouanet fechou aquele ano com apenas R$600 milhões captados. Nos últimos 3 anos, ela tem fechado em média recorde de 1 bilhão e 400 milhões. Pouca gente sabe, mas as verbas da cultura ano após ano não param de bater recordes. E esse ano de 2023 serão mais de 10 bilhões de reais para a cultura só na esfera federal. Presta atenção nesse dado. 15 mil empresas já patrocinaram via Lei Rouanet, de um total de 115 mil empresas que podem patrocinar. Ou seja, 100 mil empresas podem patrocinar pela lei de graça e ainda não patrocinam, pois ninguém mostrou o caminho para elas. É um potencial sem concorrência gigante. Em 2006, gente, eu tinha 21 anos, meu projeto de Word, eu não tinha qualificação nenhuma, não tinha credibilidade, não tinha nenhum conhecimento em como gerar valor para as empresas. Se eu captei naquelas circunstâncias, hoje,
com o conhecimento que eu e Érica construímos e que a gente vai compartilhar aqui para vocês, todo mundo pode captar. Resumindo o que aconteceu desde então, eu comecei com a companhia em 2004, a gente ficou 10 anos em cartaz, captamos mais de 1 milhão para a CIA, vivi exclusivamente de arte, depois eu me formei em cinema pela Universidade de Roma III e fundei um canal chamado Só um Minuto, que chegou a 200 mil assinantes no YouTube, mais de 30 milhões de views. Também, em 2014, junto com a Érica, fundei a Arte em Curso, com a missão de ajudar artistas e produtores a alavancarem suas carreiras e desenvolver o Brasil como uma potência cultural. E nossos clientes e alunos, durante esses anos todos, a maioria não famosos, somados já captaram aí mais de 38 milhões de reais, como eu falei. Mais de 5 milhões de reais desses com a nossa consultoria captação direta. Atualmente, eu sou artista da área da música, tenho um festival chamado Mova, um bloco de carnaval aqui da Arte em Curso, que é uma mata difícil, e também capto para todos esses projetos. Depois de toda essa estrada, em 2014 eu fundei a Arte em Curso, empresa especializada em ajudar artistas e produtores com leis de incentivo e editais, e logo no início eu chamei a Érica de Carvalho, minha sócia e, inclusive, minha prima. E aí, junto com ela, a gente construiu essa empresa que tem quase 10 anos e já aprovou mais de 1.500 projetos. Em todos eles tem o dedo da Érica, seja elaborando, respondendo diligências, revisando, coordenando a equipe. Enfim, eu posso afirmar sem medo que ela é uma das pessoas que mais entende de Lei Rouanet no Brasil. Pois é, nesse meio tempo, o Flávio me convidou para a Arte em Curso, empresa da qual eu sou diretora. Eu sempre tive um pé na cultura, apesar de ter formado em geologia. Eu tenho um festival cultural chamado Cocalcinha, sempre trabalhei nas produções culturais, nas peças do Flávio, mas aqui na Arte em Curso é que eu encontrei o meu propósito, pois eu vi no nosso trabalho, no nosso método, ele impactou muita gente no cenário artístico brasileiro. A gente teve uma pausa nos nossos serviços ali no meio da pandemia e choveu de gente pedindo para a gente voltar a criar conteúdo. Por isso, essa retomada do método Viver de Arte com a série. E por que você vai precisar de um método que te ensine a alavancar a sua arte, se você já tem talento e ideias criativas? Porque todos os grandes artistas e grandes eventos que a gente conhece, uma vez foram pequenos e o que fez que eles crescessem e ganhassem o país? Muito investimento financeiro. De onde tirar esse investimento financeiro? Se você não tem nenhuma herança ou ganhou na Mega Sena, você precisa de uma estratégia comprovada. Porque um patrocinador ou um edital cultural não vai te dar recursos por causa do seu talento. Porque ele acha que você é o novo Tom Jobim ou que o seu evento é o novo Lollapalooza. Você precisa aprender a gerar resultado para os empresários, a tirar os riscos do patrocinador e a analisar e escrever com eficiência para ganhar os editais. E existe, e eu vou te mostrar a rota da única maneira hoje no Brasil de conseguir investimento financeiro para a sua carreira, sem depender da sorte, herança ou investidor milionário que te descubra. Eu vou te mostrar vários exemplos e provas de que isso acontece e como isso acontece. Estudos de casos que vão te transformar e vão transformar a sua maneira de pensar, a sua carreira e projetos. Você vai ver que pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno e que existe poucos metros de distância, uma grande oportunidade. Imagina você executar o seu projeto com 100% captado, com todos os recursos financeiros necessários para investir em seu projeto e fazê-lo explodir. Alcançar o grande público, ser reconhecido pelo que faz, chegando onde sempre sonhou e sendo muito bem pago por isso? Pois é, foi exatamente o que a Josi, aplicando o método Viver de Arte, fez. Olá, tudo bem? Meu nome é Josi, eu faço parte da gestão de projetos do grupo de teatro CEPAC da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e eu conheci o trabalho da Arte em Curso, pesquisando mesmo como que a gente poderia enviar um projeto para ser aprovado na Lei Rouanet, né, para a gente conseguir captar recursos para a nossa peça de teatro. E aí eu vi que o Flávio também oferecia um curso, né, de como a gente oferecer, apresentar e conseguir convencer, né, o patrocinador. Fiz também esse curso e acho que foi fundamental também para conseguir o patrocinador que vai trabalhar com a gente agora no ano de 2020. Foi fantástico o curso porque ele é rápido, com os principais tópicos que você precisa saber, né, com as informações principais, o passo a passo de como montar uma apresentação, e também foi primordial assim, ouvir da experiência do Flávio, né,
que tem anos aí fazendo isso na área. Passou uma segurança muito grande e acho que isso foi fundamental para a gente também conseguir o patrocínio, além do projeto ser aprovado. A história que você viu agora é só uma dentre inúmeros exemplos que vou te mostrar durante essa semana, de que é possível viver bem de arte desde que se conheça o caminho certo e as técnicas corretas para isso. E por que resultados como esses dos nossos alunos são possíveis e são uma grande oportunidade para se viver de arte? Por 2 motivos. O primeiro é que no Brasil existe uma coisa chamada Lei de Incentivo à Cultura e outra coisa chamada editais culturais. Há muitas leis de incentivo na esfera federal, estadual e municipal, e elas basicamente tiram 100% do risco das empresas ao investirem em cultura. Na prática, para uma empresa sai de graça de patrocinar. Ela bate tudo do imposto. Há também muitos editais culturais espalhados pelo Brasil e mais de 5 bilhões vão ser destinados a eles só na esfera federal, pela Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, além do Fundo Setorial do Audiovisual. São destinados anualmente a esses programas da Secretaria de Cultura e o patrocínio é direto. O segundo motivo é que 95% dos artistas e produtores não conhecem esses 2 caminhos ou não sabem falar a língua das empresas para captar via leis de incentivo. Nem têm o conhecimento para escrever e pontuar bem e ganhar os editais culturais. Eu mesma já fui uma dessas 95%. E o que fazer para fazer parte desses 5%? Até que a gente descobriu que o conhecimento de marketing cultural, o seu projeto consegue trazer um retorno absurdo para as empresas patrocinadoras. Então ela não apenas não gasta nada, como ainda lucra com o seu projeto. É uma proposta irresistível. Já com o conhecimento da escrita de editais, com o estudo de pareceres antigos e com o conhecimento das técnicas e motivos pelos quais o seu projeto pode pontuar melhor em cada linha do edital, eu e os meus alunos e alunas começamos a ganhar um edital atrás do outro. Você vai experimentar isso. Começou, não para mais de ganhar. E qual é a melhor forma, Flávia, de captar recursos para a cultura? Editais ou leis de incentivo? Olha, estatisticamente, leis de incentivo. Porque você pode levar um não de uma empresa e já pode imediatamente ir para outra empresa. Mas tem pessoas que preferem editais, acham que funcionam mais, talvez por não terem clareza suficiente sobre como captar patrocínios, começar a se desmotivar nos primeiros nãos que recebem. Mas a minha opinião é diferente. A melhor é a junção das duas, editais e leis de incentivo. No último ano, por exemplo, eu captei por volta de 600 mil. E o mais legal é que foram 600 mil, não foi de uma empresa só ou de um edital de uma vez. Eu captei para vários projetos de várias áreas culturais. Foi via Lei Rouanet, pessoa jurídica, pessoa física, via editais, lei de incentivo distrital. É aí que a coisa explode exponencialmente ao longo dos anos. Desde que você domine os 3 pilares do método Viver de Arte. Elaborar projetos que aprovam, saber falar a língua das empresas e gerar valor para elas, e saber escrever para ganhar pontos e ganhar os editais de cultura. E é isso que a gente vai ensinar durante essa semana aqui. E não sei se você já passou por isso, mas o efeito de você fazer um projeto captado vem em bola de neve. Capta, consegue investir no espetáculo, no seu evento, no seu produto cultural, e o espetáculo melhora. Você consegue investir mais em divulgação, o público comparece, você ganha mais de bilheteria e o espetáculo fica mais tempo em cartaz e, consequentemente, melhora. Você tendo público consegue renovar o patrocínio mais fácil. E você pode se pagar muito bem no meio do caminho, porque o proponente ele ganha 2 vezes, no recurso captado e na venda do produto cultural, bilheteria, livros, quadros. E a falta de captação ela tem um efeito contrário. Em todos esses anos de carreira, a gente viu artistas talentosíssimos que a gente jurava que teriam uma carreira brilhante, abandonarem a profissão por não saberem monetizar a própria arte. A mesma coisa com produtores de eventos que corriam riscos sucessivos, com sucessivos prejuízos e acabaram tirando eles do mercado cultural. Além de frustrante, é péssima a recepção de amigos e familiares, pois julgam que você não tem talento suficiente, que passou muito tempo sendo sonhador, te infantilizam. A consequência de não saber captar é literalmente parar de fazer arte. O período de 2020 a 2022, com a pandemia, deixou isso muito claro. A nossa área ela é sujeita a instabilidades.
Novas oportunidades e cenários surgem ano a ano e muitas pessoas começaram a aplicar o método Viver de Arte, justamente em 2020, durante a pandemia. Ao olharem para as leis de incentivo e editais, pois não podiam mais contar de forma segura com bilheteria, com mensalidade de alunos, entre outras as coisas. É um caminho sem volta. A gente entrevistou muitos deles e foi uma virada de chave. Eles nos contaram que nunca mais vão parar de escrever projetos e captar patrocínios. Gente, como a gente chegou até o método Viver de Arte? Há alguns anos a gente começou a pesquisar sobre patrocínios para aprimorar as nossas abordagens às empresas e a gente descobriu uma conferência que é a maior conferência sobre patrocínios do mundo, a IEG, que acontece todo ano em Chicago. A gente começou a entender que o nosso método de captação era muito limitado, porque contava apenas com o potencial das leis de incentivo, de que sai de graça para a empresa patrocinar, mas a gente não sabia como gerar valor para os patrocinadores. Então eu fui lá para a IEG, em Chicago, e descobri que as empresas têm muito a lucrar com investimentos em patrocínios na arte. Nessa conferência, quando eu falava que no Brasil as empresas não gastavam nada para patrocinar por causa das leis de incentivo, os americanos e estrangeiros ficavam em choque. Porque lá eles não têm esse tipo de lei, então eles têm que provar para as empresas por A mais B que tirar dinheiro das campanhas tradicionais de marketing, como TV, rádio, Facebook, jornal, vale a pena. Para isso eles têm que gerar valor para as empresas, criar contrapartidas que gerem resultados, mostrar por A mais B que se a empresa investe $500 mil em determinado projeto, ela vai ter um retorno de $800 mil, por exemplo. Nós daqui da Arte em Curso ficamos viciados em estudar patrocínios, viramos membros da IEG e acompanhamos todo ano os conteúdos gerados por lá. Foi lá em Chicago que eu vislumbrei a grande oportunidade. E se eu mostrar para as empresas aqui no Brasil que se ela investir $300 mil no meu projeto, além dela não gastar nada, pois tudo é 100% abatido do imposto via lei de incentivo, que ela ainda vai ter um retorno equivalente a $600 mil, ou seja, além dela não ter risco, ela ainda lucra, qual decisor dentro de uma empresa vai recusar isso? Se eu sempre já conseguia patrocínio sem essa abordagem, imagina assim. Foi a partir daí que a gente aqui na Arte em Curso começou a desenhar o método Viver de Arte. Como eu falei, ele é baseado em 3 grandes pilares. A soma de uma oportunidade única, que poucos países têm, que são as leis de incentivo, com um grande potencial da arte de gerar resultado para os patrocinadores, com a terceira alternativa, que são os editais culturais. Sobre o primeiro pilar, gente, as leis de incentivo são uma oportunidade gigante para quem não é famoso, não tem capital de imagem e quer viver de arte, já que na prática ela tira 100% do risco das empresas investir em cultura. E além disso, a cultura é uma das melhores áreas para se empreender, ainda mais nos próximos 5 anos, que ela tende a crescer bem mais do que a média do país. O potencial de captação no Brasil ainda é pouquíssimo explorado. Mais de 100 mil patrocinadoras, empresas, devem entrar nesse mercado nos próximos 5 anos. E as leis de incentivo estaduais e municipais vão ficar cada vez mais populares. A gente não vai precisar contar apenas com a Lei Rouanet. Essas leis estaduais e municipais têm um número ainda maior de empresas que podem patrocinar. Então quem aprende a ser aprovado nas leis de incentivo, a falar a língua das empresas para captar patrocínio de forma eficiente e a começar a escrever para ganhar pontos nos editais, vai estar literalmente na vanguarda desse mercado. As leis de incentivo e os editais culturais permitem ainda que você se pague como proponente e artista. A Lei Rouanet, por exemplo, permite que você se pague com até 50% do valor captado. Então, se você capta 300 mil em um ano, por exemplo, você pode receber 150 mil reais como proponente do projeto. E ainda receber mais com a bilheteria ou com a venda do seu projeto cultural. Gente, 300 mil reais é um número baixo para os padrões da Rouanet. O potencial é bem maior. Como vocês vão ver na aula 2, a gente entrevistou nossos alunos do projeto Especialistas da Alegria, um grupo de palhaços. Eles começaram aos 3 anos nas leis de incentivo com o método Viver de Arte, captando 150 mil. Durante a entrevista, eles falavam em 600 mil captados. E, alguns anos atrás, eles bateram mais de 1 milhão e tiveram que aumentar o valor dos projetos deles. Na aula 2, a gente vai te mostrar também o que fez com que um cliente da Arte em Curso, o Júlio Martins, saísse do 0 em Lei Rouanet para 8 milhões captados em apenas 4 anos. Isso para levar teatro infantil Brasil afora, que é a paixão dele. Em 5 anos, é possível que esse mercado comece a saturar e só quem for um profissional com conhecimento e experiência vai conseguir se sobressair. Em 5 anos, você vai desejar ter começado hoje. Beleza, e agora você deve estar se perguntando o que eu tenho que fazer para não depender da sorte, para captar recursos e me tornar o investidor da minha própria carreira. No primeiro pilar do método, você tem que conhecer o jeito certo para captar patrocínios. Mas antes eu vou te mostrar o jeito
errado. Para você entender como o jeito tradicional que se espalhou pela classe artística de captar patrocínios não funciona. Afinal, por que algumas pessoas não conseguem captar patrocínio? Primeiro e principal erro, o jeito tradicional de se captar, de se pedir dinheiro ao empresário como se fosse filantropia, como se fosse obrigação dele patrocinar a arte, oferecer a logomarca dele na divulgação, gente, isso não funciona. Esse jeito não fala a língua das empresas e não gera resultados. Também não convence os empresários. Passa até a impressão de que você está pedindo dinheiro, passando o chapéu, cria uma situação ruim para ambas as partes, gera frustração e não funciona. Por mais que seu projeto seja bom, que você tenha talento, o patrocinador não vai te dar dinheiro por achar que você é o novo Wagner Moura ou que canta melhor do que a Amy Winehouse. Ele quer ver resultados. E nós, com nossa arte, temos muitas contrapartidas, além de logo no cartaz, para oferecer para ele. Vocês vão ver nas próximas aulas. A arte pode ser lucrativa e muito vantajosa para uma empresa. Erro 2. Apresentação de patrocínio amadora e concentrada no projeto e não no patrocinador. O projeto de patrocínio é para passar credibilidade. Um projeto sem capricho, visualmente feio, que não dedique mais de 50% das suas páginas às contrapartidas e à empresa, vai ser recusado e ignorado. Se você não tem excelência na apresentação de patrocínio, demonstra que não terá excelência nem no evento, nem ao dar retorno ao patrocinador. Erro número 3. Não estar aprovado em todas as leis de incentivo, ou seja, estar fora da grande oportunidade do mercado cultural. Erro número 4. Não ter na ponta da língua o mecanismo de abatimento fiscal na hora da reunião de patrocínio. Erro número 5, muito comum. Contratar um captador sem entender nada de captação e achar que terceirizou, que resolveu o problema. Erro número 6. Não saber receber não e desistir nas primeiras negativas. E por que o nosso método Viver de Arte, diferente desse método tradicional, funciona? Primeiro, ele mostra que você tem que falar com o empresário de igual para igual. Nessa conferência de Chicago, eu vi um infográfico falando: patrocínio antigamente era troca, venda. Hoje, patrocínio é parceria. Então, o nosso método não só te mostra isso, como te ensina o vocabulário-chave de cada área dentro da empresa, para você saber o que falar de igual para igual com o marketing, com a contabilidade, com o RH e até com a diretoria. O que oferecer de retorno para eles. Segundo, quando eu voltei dessa conferência em Chicago, eu trouxe isso para a equipe para a gente reformular completamente as nossas apresentações de patrocínio, as contrapartidas, as abordagens com as empresas. E eu comecei a focar 70% das páginas das minhas apresentações nas vantagens que a Arte em Curso poderia oferecer ao patrocinador com nossos projetos, incluindo o abatimento fiscal da lei de incentivo. E eu fui descobrindo que são muitas as vantagens que os nossos projetos artísticos podem trazer para as empresas, além da aplicação de logomarca. Pouca gente sabe disso. Terceiro, o método Viver de Arte tem uma cartilha chamada Eduque Seu Contador, para você saber exatamente como explicar os mecanismos fiscais para a empresa. Quarto, eu vou te mostrar que você vai precisar investir pouco tempo em captação se souber as ferramentas certas. E esse pouco tempo é o que tem mais potencial para gerar resultado para a sua arte. Quinto, você vai ficar impressionado com o poder da probabilidade e vai aprender como fazer para lidar com um não. A gente aqui na Arte em Curso começou a aplicar esse método em 2018 nos nossos projetos e viu que ele funcionava muito bem. Nas reuniões de patrocínio, eu comecei a escutar das empresas. Se todos os projetos que chegassem aqui fossem assim, minha vida estaria facilitada. Na última reunião, eu ouvi inclusive: nossa, eu não só gostei do projeto, me emocionei com o projeto. A partir daí, a gente começou a escolher os nossos patrocinadores e não o contrário. A gente foi percebendo que isso estava virando um propósito muito forte para a Arte em Curso. Caiu a ficha de que era nisso que a Arte em Curso poderia contribuir para a cultura, para que outras pessoas também pudessem viver de arte. Esse método foi replicado por nossos alunos e clientes, e alguns deles falaram justamente que a mudança na apresentação de patrocínio foi o que deu certo para eles. Olha o que eles disseram e quanto captaram. Sim. E aí, ali na Arte em Curso, eu comecei a estudar, ver como é que funcionava tudo isso. E uma coisa que me ajudou, assim, que eu falo para o pessoal, as aulas que você deu para a gente fazer a nossa apresentação de patrocínio, né? Apresentar o nosso projeto de patrocinador. Estudar sobre a empresa, a história da empresa, saber e você botar os seus valores de acordo com os valores da empresa, com as cores da empresa, igualzinho eu fiz na aula, igual a aulinha deu, sabe? Então, aluna, assim, nota 10, caraca, tudo que o professor mandou eu fiz aqui. Na verdade, pessoal, eu fiz quase um plágio do projeto que o Flávio tinha posto no curso. Eu só adaptei as minhas realidades. Que eu não tinha preparo, eu não tinha a linguagem da empresa, eu não tinha esse treinamento, eu achava que era só ligar, eles iam me receber e beleza, e não foi assim. Mas quando eu comecei com Arte em Curso, eu mudei a minha linguagem, eu mudei a minha apresentação,
mudei os slides. A minha primeira apresentação dos slides foi exatamente um clone da apresentação que você coloca no treinamento. Depois, eu fui adaptando essa apresentação para a nossa realidade. Sim. Hoje as apresentações que eu monto já são diferentes, mas elas seguem o padrão, porque são filhos da Arte em Curso, né? Mas... Legal. Final de 2019, a gente chega num ponto de que percebe que não dá mais para criar como a gente estava criando, né? A gente precisava de... Eu acho que esse é o ponto de virada do grupo 2019, final de 2019, inclusive é quando eu entro em contato contigo também, acabo conhecendo o teu curso, pelo qual também sou muito grato, e gostaria, inclusive, de parabenizar pelo trabalho que você vem realizando desde final de 2019, início de 2020. Exatamente. E aí foi esse ponto de virada mesmo, Flávio. No início de 2020, nas primeiras reuniões, a gente pensou, olha, a gente precisa planejar e criar estratégias financeiras para o grupo. Se a gente quer viver disso, engraçado, se a gente quer viver de arte, se a gente quer... Eu venho captando, a partir de quando eu comecei a assistir teus vídeos, a entrar no curso, desde junho. O nosso projeto pela Lei Rouanet, Flávio, a gente tem, é um projeto de 100 mil, é um projeto de baixo custo, só que a gente, inclusive, no último dia do ano, uma empresa, um grande banco, que eu tinha entrado em contato no final de novembro, no último dia 30, marcou uma reunião, a gente se encontrou lá e segunda-feira eles mandaram um e-mail, olha, a gente está querendo aqui destinar 20 mil para o projeto de vocês. E aí, topam? Aí eu disse, não quero. Mentira. Então tem mais esses 20 mil, como a gente pela Lei Rouanet pode acrescentar até 100 mil aqui no Nordeste. Isso é muito legal. Então vocês fecharam os 100 mil na Lei Rouanet e agora estão com essa negociação do banco. E da Aldir Blanc, foram 2 editais? Foram 2 editais. Como somos um grupo, eu escrevi um novo espetáculo, um solo, e um festival, rapaz, um festival de solos. Bom, gente, a gente já se estendeu um pouco mais do que a gente tinha planejado para a primeira aula, e para não ficar uma aula cansativa, eu vou encerrar o conteúdo da parte de patrocínios hoje por aqui, e agora a Érica vai dar uma pincelada do tema principal da aula 2, editais culturais como Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc. Na aula 2, de quarta-feira, vamos explicar como o método Viver de Arte é feito para pessoas comuns, não famosas, a executarem. Vamos mostrar como não mais precisamos concorrer com os famosos pelos recursos das leis de incentivo e mostrar o segundo pilar do método, como aprender a escrever para editais, começar a pontuar bem até finalmente começar a ganhar um edital atrás do outro. Pois é, além da captação via lei de incentivo, no meio do ano, com o surgimento da Lei Aldir Blanc, fizemos diversas aulas exclusivas sobre a lei e muitos alunos e alunas ganharam o prêmio de editais dela também. Justamente porque somos uma comunidade e eu e a minha equipe vivenciamos 24 horas por dia o universo cultural e estamos sempre acompanhando os obstáculos e as oportunidades do mercado para trazer em primeira mão para eles. Se surge um grande edital ou uma lei de incentivo nova, ou se a tendência do mercado cultural muda, lá vamos nós estudar a fundo e trazer a tendência destrinchada nessas aulas exclusivas. É uma proteção para a crise e uma alavanca de investimento que todo artista e projeto cultural precisa. Eu vou te confessar uma coisa sobre o segundo pilar do método Viver de Arte, editais culturais. As leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc vêm aí. E elas são leis que vão dar recurso por meio de editais. Ou seja, você submete o projeto ao governo e uma banca de pareceristas vai pontuar esse projeto e os mais bem pontuados ganham o recurso diretamente. Então, ao invés de falar sobre como será Paulo Gustavo em cada um desses milhares de municípios do país, nós vamos te ensinar tudo sobre editais para você ganhar a sua Paulo Gustavo ou a sua Aldir Blanc assim que ela sair. Assim, você vai desenvolver autonomia para ganhar um edital atrás do outro. Muitas pessoas deixam de aproveitar essa oportunidade por acharem que os editais são sempre cartas marcadas, sempre os mesmos ganham, enfim, a famosa panelinha. A gente também já achou isso. Confesso que demoramos uma década para nos aventurarmos pelos editais culturais, pois o Flávio tinha uma companhia de comédia e achava que os editais não gostavam de comédia, que os editais eram para projetos muito alternativos e não comerciais, que sempre os mesmos ganhavam.
Até que a gente viu uma companhia de comédia concorrente, que era ainda mais comercial e mais besterol que a nossa, ganhando um edital com nota 99. E aí pensamos, pô, se eles conseguiram, a gente também pode conseguir. Descobrimos que eles tinham feito um projeto com uma pessoa muito experiente em editais. Então, esse era o segredo. Eles aprenderam a escrever para editais. A partir daí, eu e a equipe da Arte em Curso fizemos um curso também de escrita de editais e começamos a escrever. Os primeiros resultados foram animadores, mas não ganhamos nos primeiros projetos. Porém, cada edital tinha um parecer mostrando onde a gente pontuou e onde a gente foi penalizado. Com isso, nos próximos projetos foram só pontuando melhor, até que a gente começou a ganhar um edital atrás do outro. De CD, de bloco de carnaval, de viagem de intercâmbio. Hoje, a gente tem o nosso próprio bloco de carnaval, o Mamá Tá Difícil, que é um bloco em defesa da classe artística que tanto foi atacada por suposta mamata. E ele sai todo ano por editais aqui do DF. Descobrimos que editais culturais, ao contrário do que eu pensava, tem 95% de critérios objetivos e que seguirmos eles, aumentamos matematicamente a nossa pontuação. Nós vamos destrinchar todos esses critérios na aula 1 e 2. Captar patrocínio via editais e leis de incentivo é uma maneira de passar ileso pela crise e outras crises que afetam a cultura. Bom, gente, é isso. Durante essas aulas, você vai ver que ganhar editais culturais e captar patrocínio via leis de incentivo é uma técnica acessível a todos, que não é necessário ter formação em marketing cultural para aprender a falar a língua das empresas. Nem é preciso ser formado em letras para escrever para editais. O que eu preciso de você é a paixão pelo seu projeto, vontade de vê-los concretizar e o comprometimento com o que você precisa fazer para cumprir essas etapas. São necessárias até o dia a dia da estreia ou do seu lançamento, fechou? Aproveito para pedir que você deixe um comentário aqui embaixo, dizendo de qual área artística você é e escrevendo qualquer dúvida que você tenha a respeito dos assuntos que a gente abordou nessa aula. Marca a gente no Instagram da Arte em Curso, @arteemcurso, contando o que você está assistindo à série Projeto Viver de Arte 2023. Aproveito para deixar aqui embaixo nosso YouTube com os vídeos diários sobre produção cultural. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula e saiam daqui com um horizonte um pouco ampliado para as oportunidades que a cultura nos oferece no Brasil. Abraços e até a aula 2 na quarta-feira.